Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Pastor Alain. Estamos começando mais um MJ. E olha, que satisfação poder entrar na sua casa mais um dia e poder falar com você daquilo que Deus tem ministrado sobre os corações em nome de Jesus. Todo o movimento jovem tem sido uma bênção, tenho recebido pessoas falando sobre aquilo que Deus tem ministrado e como Deus tem ministrado também através de exemplos, através de testemunhos, aquilo que estamos vivendo através de conversas também, porque você está recebendo daqui, está chegando na sua casa, está voltando com fé em o nome do Senhor Jesus. Olha, muito obrigado por todo o carinho, muito obrigado por toda a audiência também. Sei que o nosso Deus há de falar e fazer muito mais em o nome do Senhor Jesus. E hoje também não será diferente. Estamos recebendo aqui a Andressa Cipaúba, ela que vai cantar, vai ministrar, vai falar um pouco das experiências dela. Tenha certeza que vai te edificar, vai ministrar sobre a sua vida e vai ser algo especial no nome de Jesus. Aliás, boa noite, Andressa. Muito obrigado por receber nosso convite, aceitar o convite e estar aqui com a gente hoje. Para mim é um grande prazer, uma grande honra estar aqui juntamente com vocês. Tenho certeza que vai render muito esse programa, para a glória de Deus. Amém, amém. Bom, quero já começar o programa falando um pouquinho sobre a sua história, de como você começou, sabe, tudo aquilo que você passou para chegar onde você está hoje. Eu sei que você fez parte ali do Raul Gil também, sim, mas não começou só no Raul Gil, né? Sim, sim. Teve uma caminhada antes, todos aqueles processos. Como é que foi um pouquinho da sua história, Andressa? Então, eu nasci num lar cristão, né? Minha mãe sempre me levava ali para a igreja, escola bíblica. E ali eu sempre engajada ali na igreja, participando de tudo. Foi quando o Senhor despertou em mim o chamado de cantar, de louvar, né? E aí foi quando eu tive as minhas primeiras experiências com Jesus, né? Que de fato, até então, eu estava indo para a igreja, mas eu precisava realmente ali ter a minha experiência pessoal com Cristo, né? Foi ali que eu comecei a ter. Claro, a igreja em si é a base de tudo, né? E contribuiu muito para isso, sempre envolvida na igreja, sempre envolvida vocal, infantil, em tudo. E aí eu comecei a cantar, e minha mãe sempre me levava para cantar em umas igrejas, em congregações, festivais, na escola, tudo estava inserida, tudo estava cantando. E daí, com 14 anos, eu gravei meu primeiro CD, né? Claro, com confirmações do Senhor, né? Direcionamento de Deus, né? Desde pequena eu sempre recebi muitas profecias a respeito do meu ministério de louvor, desde o ventre da minha mãe. Né? Na verdade, minha mãe, com 7 meses, ela estava grávida de mim e o médico tinha falado que ela ia perder o bebê, que já estava morto dentro do ventre dela. Foi quando ela fez uma oração e profetizou, né, sobre o ventre dela e declarou vida. E também declarou que ia consagrar o Senhor, né, e pediu para o Senhor que fosse uma ministra de louvor. Que legal. E aí o Senhor atendeu a oração para a glória dele. Mas voltando ao assunto... Eu vejo assim, desculpa te cortar, mas claro, parece que são vários testemunhos dentro só do seu nascimento. Exatamente. Assim, né? Então, é um propósito incrível do Senhor para a sua vida. Sim, sim, com certeza. E aí eu gravei meu primeiro CD tinha 14 para 15 anos. E aí minha mãe mandou eu escolher entre a festa de 15 anos ou meu primeiro CD. Claro que eu tinha escolhido meu primeiro CD. Depois gravei meu segundo CD também. Mas antes disso eu fiz um teste no programa do Raul Gil. Eu lembro que eu mandava meus vídeos sempre, todos os dias mandava no e-mail. E até que então teve um tempo que eu vim pra cá, que foi a primeira vez que eu vim pra São Paulo, né? Eu lembro que eu vim de ônibus, foi 2 dias de viagem. Nossa. Do Maranhão pra cá. E no tempo eu morava em um município que era Bacabal, né? Lá no Maranhão. Então era mais longe ainda. E aí eu vim pra cá, pra São Paulo, participei do programa do Jovens Talento no Raul Gil. Acho que foi em 2013 para 2014, mais ou menos isso. Uau. E aí, com mais ou menos 17 anos, gravei meu segundo CD, né? Aí teve uma participação também do Regis Danese. Que legal. Gravei um clipe com ele, que foi uma bênção na minha vida também, né? Ele tem um coração muito bondoso. E desde então o Senhor foi confirmando esse chamado no meu coração, né? Claro, com muita luta, com muita persistência, porque a gente sabe que não é fácil. Sim. Minha mãe é uma das pessoas assim que mais me incentiva e uma das pessoas que mais acredita no meu chamado e no meu ministério, né? Sempre quando eu quero desistir, ela sempre me faz lembrar assim, das promessas de Deus. Não, filha, o Senhor te chamou para esse propósito, legal. Continua firme olhando para o seu alvo, que é Cristo, e não se esqueça daquilo que o Senhor te prometeu. Porque o Senhor não é homem para que minta, né? Nem filho do homem para que se arrependa.
E, inclusive, minha mãe tá no Maranhão, queria mandar um beijo para ela. Ela não pôde me acompanhar agora. E desde então o Senhor foi cada dia mais cumprindo as promessas com promessas dele na minha vida, né? Foi quando eu participei também de um festival em Goiânia, foi um festival da Sony Music, e graças a Deus o Senhor me concedeu a bênção de ser uma das vencedoras também desse festival, né? Foi daí que começou a destravar mais ainda, né? Foi depois que então eu mudei, fui para a gravadora da Toda Network, fui chamada para lá. E aí o Senhor foi a cada dia mais expandindo o meu ministério, o meu chamado, né? Tô contando rapidamente, mas... E aí foi quando o Senhor sempre me falava que em algum momento da minha vida eu iria para outro estado, né? E eu nunca tinha pensado em vir para São Paulo, né? Que atualmente estou morando em São Paulo. Nunca tinha pensado, mas sabia que em algum momento Deus me arrancaria de lá do meu estado para algum propósito aqui. Foi quando o Senhor confirmou no nosso coração, e a minha mãe viemos para cá, para São Paulo. Foi quando o Senhor começou a abrir as portas cada vez mais, né? Participei também do Dom Reality, que também foi um destravar no meu ministério, graças a Deus. E a cada dia o Senhor vem confirmando, né? O meu ministério, o meu chamado. A gente sabe que não é fácil, né? A gente tem que viver aquilo que a gente canta, né? Não é somente cantar, né? Mas é você tocar vidas. E esse é o meu objetivo principal, né? Meu objetivo principal é que o meu louvor possa tocar o coração das pessoas, as pessoas possam sentir a presença de Deus e realmente ser tocado pelo Espírito Santo, porque de nada vale, de nada adianta se eu cantar só da boca para fora. E o real motivo, o real objetivo, aliás, não foi atingido, que é o tocar o coração de milhares de pessoas. Então, até aqui o Senhor tem me sustentado, tem me ajudado, né, a permanecer firme nesse propósito. Vim para São Paulo para isso, né, para crescer ministerialmente no Senhor, né, e é isso. Posso fazer uma pergunta meio curiosa? Sim. O que você acha que tem sido, sabe, do Senhor, o trabalhar dele nesse período em que você saiu, sabe, do seu conforto, do seu lar, e tá indo para uma terra onde você não conhece nada, não conhece ninguém? O que tem sido para você esse trabalhar? O que tem sido, sabe, a fala, a palavra que Deus ele liberou para você sair de lá, chegar aqui e ser essa pessoa que, sim, olha para tudo aquilo que já passou e continua acreditando na promessa que o Senhor liberou para você? Sim. Eu me sinto como Abraão, né? Abraão, Deus Senhor falou, sai de tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu não tenho família aqui em São Paulo, então eu me sinto exatamente como Abraão mesmo, ouvindo um direcionamento de Deus, né? E eu só tenho uma palavra, e a palavra do Senhor é o que basta, é o que é suficiente. Então essa palavra que eu recebi é o que me dá sustento. E esse processo todo que eu estou passando aqui, eu vejo como um amadurecimento mesmo em todas as áreas da minha vida, né? Vejo um amadurecimento espiritualmente, porque eu estou aprendendo a depender mais do Senhor, sabe? Eu vejo um crescimento em mim, como virando de menina para mulher também. E amadurecendo mesmo assim em questão de desenvolvimento pessoal e principalmente com Cristo. Eu estou vivendo uma das minhas melhores experiências com Deus, de confiar em Deus, de exatamente viver aquilo que eu canto, sabe? Porque não é fácil a gente confiar e a gente viver pela fé, né? Porque o crente vive pela fé, né? Um dia eu estava conversando com uma pessoa, uma pastora, né? E eu estava contando algumas coisas para ela e ela até me confrontou e falou assim: Andressa, eu vejo que você quer apalpar as coisas, mas você vê que ser cristão é exatamente isso, é exatamente você não ver e você dar passos de fé. Então eu estou vivendo isso, eu estou aprendendo a depender mais ainda do Senhor Jesus, sabe? E dizer, Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui, usa-me. Então eu vejo esse crescimento na minha vida, em todas as áreas da minha vida. Porque eu sou filha única também, então imagina, eu sempre estive ali no conforto da minha casa, da minha família, perto de todo mundo, e nunca vivi essa experiência assim tão longe. Então eu vejo isso como um grande trabalhar do Senhor na minha vida, em todas as áreas da minha vida. Você falando, era como se fosse o Senhor falando que
Ele quer, sim, te dar uma visão dentro da visão que você já tem. É como se fosse o Senhor te mostrando que para onde Ele quer te levar, você precisa passar por um período de amadurecimento, né, como você pontuou, mas também um período onde a sua fé ela vai ser revelada. Exatamente. Num nível muito maior do que você está acostumado. Exatamente. Porque talvez se você estivesse, sabe, lá no Maranhão, no conforto, poxa, até estava brincando aqui, lençóis maranhenses ali de um lado, as praias do outro, conforto do lar, você não viveria esse desconforto numa terra estranha com um povo que é diferente do povo que vive no Maranhão, sabe, costumes diferentes e que vai forjar muito mais daquilo que você tem na sua raiz. Sim, é verdade. Então eu enxergo que Deus ele tem preparado um futuro através do regar as suas raízes, de regar a sua fé, de regar aquilo que você está carregando e através disso ministrar sobre você e através de você, né? Exatamente. E mais incrível que você falou sobre isso, um ponto importante que eu não poderia deixar de falar, é que eu tive um momento na minha vida que eu tive depressão e ansiedade, né? E foi um momento assim muito conturbado da minha vida. Então, eu nunca imaginava que eu fosse talvez tão forte assim, sabe? É como se Deus estivesse mostrando assim, você é forte em mim, filha, porque eu nunca imaginei que eu poderia estar aqui em São Paulo, uma cidade totalmente diferente, completamente diferente do Nordeste. Então, eu nunca imaginava que eu iria conseguir passar por isso. E em vários momentos eu já quis ter essa minha crise de ansiedade aqui em São Paulo, mas todas as vezes o Espírito Santo me consola. Então é exatamente isso que você falou mesmo. Deus está me fazendo passar por isso para mostrar que eu sou forte nele, né? Que todas as vezes eu dizia assim, Senhor, não vou aguentar isso, eu sou fraca demais para isso. E o Senhor está me mostrando, não, você é forte em mim, você pode em mim. Então é exatamente isso mesmo que você falou. Paulo ele fala isso, né? Que o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ou seja, verdade. Quando a gente acha que é fraco, a gente clama o Senhor que é forte e ele se aperfeiçoa em nós, né? Exatamente. E eu acho que isso se torna um testemunho, isso se torna aquilo que você está cantando. Você pontuou e falou que você tem que cantar aquilo que você está vivendo, né? Então, literalmente, você está cantando de um Deus que te acalma, você está cantando sobre um Deus que te cura, você está cantando sobre um Deus que é adorado por você, você está cantando sobre um Deus que você ama e tem honrado em diferentes níveis, né? Sim. Seja deixando um pouquinho de lado, sabe, a sua história em um outro estado, seja aqui recomeçando a sua vida, sabe, saindo de quase, sei lá, todos os padrões que você já viveu para chegar num ambiente novo e falar, é isso que Deus tem me chamado para fazer e aqui render frutos, porque você foi plantado. Eu carrego comigo essa frase, onde Deus te plantar, frutifica. Sabe? Então Deus está te plantando numa terra nova para que você possa frutificar nessa terra nova. Amém. E entendo que é tempo de frutificar, né? Sim, exatamente. E dentro disso, eu gostaria que você cantasse uma canção para que as pessoas possam também receber daquilo que você pode passar através do Deus que você serve, através do Espírito Santo que habita em você, para quem está em casa assistindo essa programação em nome de Jesus. Claro, eu vou cantar essa canção que é por título A Calma, né? Então você que está assistindo, coloque seu coração no Senhor, o barco não vai afundar, calma que o Senhor está no controle de todas as coisas. Vamos lá? Não se desespere, não pare agora. Deus tem o controle, tudo vai passar. Fique confiante e siga em frente. Deus está no barco e não vai naufragar. Deus sabe o que faz, só Ele traz a paz pro coração aflito. Deus ouve a tua voz e quando não tem voz, ouve o teu gemido. Confia, descansa, o barco não vai afundar, as ondas não vão lhe afogar. Confia,
coração aflito. Deus ouve a tua voz, e quando não tem voz, ouve o teu gemido. Confia, descansa, o barco não vai afundar, as ondas não vão lhe afogar. Confia, acalma, tudo está nas mãos de Deus. Acalma o coração teu e descansa a alma. As tempestades vêm, mas Deus socorro tem. No momento certo, Ele traz respostas. Os teus pensamentos são mais altos, minha lei. Não perca a esperança, reforce a confiança. Ele nunca falha, não perde uma batalha. Quem cuida de você é Deus, Ele nunca se cansa. Confia, descansa, o barco não vai afundar, as ondas não vão lhe afogar. Confia, acalma, tudo está nas mãos de Deus. Acalma o coração teu e descansa a acalma. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Você vê que entra totalmente naquilo que a gente estava falando, né? Sim. Sobre descansar no Senhor em um tempo de transformação, porque você literalmente mudou tua vida em 9 meses. Sim, você está exatamente. morando num lugar diferente, você teve que fazer as malas, sair, sabe, de novo da zona de conforto, vir para um lugar diferente. Sim. E Deus tem acalmado você, tem ministrado em você, através de você, e tem dado a pessoas, né, frutos daquilo que você carrega em você. É verdade. Eu gostaria de fazer uma pergunta Claro. baseado naquilo que é a sua influência na música. Eu vi que você falou do Regis Danese, vi também que você participou ali do programa do Raul Gil, então você viu muita gente. Então, qual é a sua influência musical? Bom, desde pequena, né, eu sempre assistia muito. Minha mãe saía para trabalhar, eu colocava os DVDs lá e ficava a tarde toda ouvindo. Eu escutava muito a Aline Barros, Ana Paula Valadão, Diante do Trono, né, essas cantoras bem antigas. Então, elas, assim, foram as cantoras que mais me influenciaram, né? Claro, hoje, atualmente, tem a Gabriela Rocha também, mas é Diante do Trono, né? E a Aline Barros tem sido, assim, uma das pessoas que mais me que eu tive referência na minha infância. Que legal. Do compromisso com Deus mesmo, Sim. né? E assim, e você vê que a Aline Barros também, ela passa por várias coisas, né? Porque, tipo, Sim. ela tá numa fase, parece que o tempo vai passando e ela continua ali, Sim. inserida. Tipo, Permaneceu exato, ali. Porque exato. muitos chegam lá Isso. e não permanecem. Tem sempre alguma coisa que, tipo, tira ou que, sei lá, cai. Às vezes a banda acaba, mas você olha pra Aline Barros e ela permanece. Então você vê muito do comprometimento com Deus, do verdade. relacionamento com Deus, porque Deus ele vai tornar público aquilo que é um relacionamento privado, né? Sim, então a verdade. gente vai enxergar isso diante de todo mundo. E é incrível você ver uma referência que permaneceu. Exatamente. Porque eu ouço falar de Aline Barros desde... Bom, eu sou de 93, então desde, sei lá, 96, 97 eu ouço falar de Aline Barros. É verdade. Então ela tá aí até hoje, não que assim, a gente fale de idade, mas ela permanece firme e forte, né? Sim, é verdade. E essas pessoas que eu que tenho referência, né? Porque é exatamente isso que você está falando, a questão do compromisso com Deus. É muito mais do que você cantar uma música, é você ali permanecer mesmo firme, né? Com sua fé inabalável, com sua fé em Deus e permanecer em Cristo, independente de fama, independente de qualquer coisa, independente de número, mas você tá sempre ali, sendo um exemplo de cristão e vivendo o evangelho de fato, porque acho que é isso que a nossa geração está escassa, né? A nossa geração, ela precisa de jovens comprometidos com o reino de Deus e jovens que realmente ali sejam exemplos de cristãos, que realmente
permaneçam, que tenham, assim, o seu compromisso com Deus, porque hoje parece que virou meio que moda ser cristão, né? E não tendo aquele compromisso de fato, de renúncia, porque viver com Deus é uma vida diária de renúncia, né? Eu sou jovem, eu posso falar isso e não é fácil, né? Nós temos as nossas fraquezas e todos os dias o Satanás sempre vai querer lançar tentações nas nossas vidas, oferecer pratos, né, de lentilhas, pratos para tentar nos distrair. É o mais que a nossa geração está vivendo. Tentar distrair essa juventude com coisas, mesmo com redes sociais ou com outras coisas, nos tirar ali do foco da presença de Deus e talvez dizer que está tudo bem, que está tudo normal, mas não é exatamente assim, né? Hoje o Evangelho permanece o mesmo, né? O Senhor não mudou ainda. Então, nós precisamos de jovens que realmente deem exemplo de verdadeiros cristãos e de renúncia em Cristo, porque a Bíblia mesmo fala, né? Quem quer vir comigo, negue-se a si mesma e tome a sua cruz. Então, viver com Cristo todos os dias, assim, negar a si mesmo, né? Negar o nosso eu. É uma escolha diária, né? É verdade. E você estava falando algo e começou a vir diversas mensagens na minha cabeça Glória aqui. a Deus. Quando você falou que Satanás hoje ele quer trazer um entretenimento para a vida do jovem. E eu acho isso a maior realidade do mundo. Sim. Porque ele não precisa trazer o pecado. Sim. Ele não precisa trazer, sabe, coisas que a gente sabe que é pecado. Ele vai trazer o entretenimento para causar a distração. Sim. Hoje, por exemplo, a gente está conversando aqui e dificilmente a gente fica sem falar com as pessoas com o celular na mão. Sim. Uhum. Então a gente está criando um mundo onde não ter mais o contato é realidade. Então a gente está criando isso também com Deus, onde a gente está vivendo de posts no Instagram, posts no Facebook, posts no TikTok, posts em todas as redes sociais que inventarem, mas não estamos tendo esse contato real com Ele. Exatamente. E por conta disso, outra parte que você falou me chamou muita atenção, é que os jovens não se posicionam. Porque se eu me posiciono, eu posso ser cancelado. Se eu me posiciono, as pessoas vão dizer algo negativo a meu respeito. Entre ser um João Batista dessa geração e entre ser o aplaudido dessa geração, quem a gente vai escolher ser? Exatamente. Qual tipo de mensagem a gente vai passar? Qual tipo de Deus a gente vai revelar para as pessoas? Porque eu enxergo que a gente tem o Deus que é o Deus do Senhor dos Senhores e o Deus que a gente cria dentro da gente. Sim. Ou seja, é o Deus que dá as coisas que eu peço. Só que Deus não é só o Deus que dá as coisas que eu peço. Eu enxergo que Deus não dá nada. Eu enxergo que Deus ele faz na gente as coisas. Então, existe uma diferença naquilo que ele está revelando. Porque se Deus dá, ele se torna só um pai que dá coisas. É tipo um pai de um filho mimado. Sim, exatamente. Se Deus faz, ele te mostra o valor disso. É verdade. Então, por exemplo, trazendo de novo para tua história. Deus ele te tira do Maranhão e te traz para São Paulo. Deus poderia já te trazer para cá com a sua casa, com, sabe, a gravadora já custeando tudo, você já tendo, sabe, todos os bônus e tudo aquilo que você já sonhou. Só que você talvez não ia aprender nada do que ele queria passar. É verdade. Então agora Deus ele está fazendo em você aquilo que ele sonhou. Então existe um trabalhar, existe um acompanhamento, existe um relacionamento, existe um cuidado, existe um tratar do Senhor. Então, por isso que eu enxergo que é um Deus que faz num processo, em vez de ser um Deus que dá. É verdade. Porque nem sempre a gente vai ter a estrutura de receber aquilo que a gente quer no momento que a gente está pedindo. Então Deus está tratando, está trabalhando, Ele está ministrando, Ele está pontuando, Ele está direcionando, Ele está cuidando, Ele está mostrando, Ele está abrindo a nossa mente, expandindo o nosso conhecimento para que a gente enxergue aquilo que a gente não está vendo ali naquele momento. Então, eu entendo que Deus, Ele é incrível nesse ponto porque Ele faz além do que a gente pensa ou imagina e cria sobre nós relacionamentos como esse. Sim, é verdade. Você falou sobre jovens posicionados em Cristo, né? E é exatamente isso mesmo que Satanás ele vai tentar distrair com as redes sociais que você estava falando. E é por isso a importância de nos posicionarmos ali nas redes sociais, né? De não termos vergonha. E como você falou, hoje nós vivemos uma geração do cancelamento, né? Então hoje tudo nós temos, tipo assim, as pessoas estão com medo de falar algo, de postar algo por medo de algum cancelamento, mas que nós possamos ser posicionados em Cristo, né? Sim. E como você falou, de fato, o Senhor está permitindo todo esse processo para que eu possa realmente
ter ali a minha experiência pessoal com o Espírito Santo. Amém. Olha, o papo tá incrível, sim, tá muito legal, mas o programa já tá acabando. Ai, meu Deus, que pena. Eu gostaria de pedir para você passar suas redes sociais, Claro. para o pessoal entrar em contato. Claro que já passou durante o programa todo, mas pode passar mais uma vez para marcar uma agenda, talvez entrar em contato com você ou tirar alguma dúvida, algo que talvez a gente não conseguiu tocar aqui no programa. Você pode passar lá e falar para eles em nome de Jesus. Bom, as minhas redes sociais é @Andressa_Cipaúba. S-I-P-A-U-B-A. Eu sei que esse nome é diferente mesmo, mas você pode ir lá entrar em contato e tem lá, só você colocar lá contato, vai te direcionar exatamente para o contato da agenda. Você Legal. pode estar entrando em contato e me convidar para ir na sua igreja, para juntos nós estarmos louvando e engrandecendo o nome de Jesus. Vai ser um grande prazer. Amém. Bom, obrigado pela tua Eu vinda que aqui. agradeço. Obrigado mesmo por ter abençoado o programa e tenho certeza que pessoas foram abençoadas também pelo teu testemunho, pelas Amém. mensagens que foram ministradas aqui em forma de bate-papo. Eu gostaria que você cantasse mais uma música Claro. para a gente encerrar o programa em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, então? Obrigada, agradeço pela... Amém. Agradeço também você de casa, que Deus abençoe você. Voltamos no próximo sábado com mais um MJ Oficial, tendo a certeza de que o nosso Deus administra muito mais em nome de Jesus. Eis-me aqui, Senhor, prostrada estou, vim pra te adorar, meu Deus. Eis-me aqui, Senhor, o meu louvor, de coração estou pra te ofertar. O melhor de mim eu vou te dar, bem mais perto do Senhor. Eu quero estar, sei que me criou pra te adorar e pra sempre te amar. Senhor, não me deixe só nem por um segundo. Sem o teu amor eu perco meu rumo. Sei que não mereço, mesmo assim me amas. Senhor, quando estiver triste quero o teu colo, pois é no teu ombro que eu descanso e choro. Eu sei que tu me amas e cuida de mim. O melhor de mim eu vou te dar.